Vamos abrir a palavra a palavra do Senhor. Amém. Obrigada. No livro de Marcos, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 35 até o versículo 41, na versão A21. Meus alarmes aqui. Ok. Estão me ouvindo bem? Muito bem. Tarde, naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. O que Jesus disse? Aleluia. Mais uma vez, o que Jesus disse? Muito bom. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava... Muito bem. De modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos os despertaram e perguntaram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Pai maravilhoso, sublime, excelso, majestoso, a ti toda honra, a ti toda glória, todo louvor e toda adoração. Senhor, nós reconhecemos a tua soberania, reconhecemos o teu governo e autoridade sobre as nossas vidas e sobre este ministério. Obrigada por cada libertação que já aconteceu nesta manhã. Obrigada pelo fluir do Espírito Santo de Deus e pela presença manifesta que te faz neste lugar, Pai. A ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Espírito Santo de Deus, nesta hora, ilumina e abre o entendimento e o coração dos olhos dos teus filhos nesta hora. Ilumina os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos receber da tua palavra, palavra rema, palavra revelada, que traz crescimento, que traz maturidade, que traz libertação e que traz cumprimento do teu propósito. Senhor, que não seja eu, mas o teu Espírito Santo, por tua única e exclusiva misericórdia, ministrando e fluindo através da minha vida. E obrigada por esta oportunidade, Deus. É o que eu lhe peço e te agradeço em nome do teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém e amém. Quantos estão preparados para receber mais um pouco? Aleluia. E o meu primeiro alarme já tocou, mas ok, here we go. Para introduzir esse tema, eu quero fazer 3 declarações. Number 1, as tempestades da vida, elas existem, e elas são inevitáveis, ok? Isso é claro para você? Porque se não era, fique sabendo. Nós não estamos numa estufa, nós não estamos blindados, ninguém passa imune ou livre de tempestades nesta vida. Você pode ter certeza que democraticamente ela vai chegar para todos, ricos, pobres, doutores, analfabetos, crentes e descrentes. Ela chega para todos de maneira igual. Declaração número 2. As tempestades são o quê? Imprevisíveis. Ou seja, elas chegam subitamente, sem aviso prévio, e pega você e eu de surpresa e coloca a nossa vida de ponta cabeça. É um acidente grave,
É um divórcio doloroso, é um luto traumático, é a traição de um sócio, é uma frustração amorosa, é um filho com problema nas drogas, ou seja, uma situação adversa que você nunca imaginou que ia enfrentar e de repente você está passando por ela. Assim como Jesus e os discípulos, eles entraram no barco, fizeram uma travessia relativamente curta, estava tudo bem e de repente, no meio da jornada, a tempestade veio. Então está tudo bem, é assim, um dia comum, simples e corriqueiro, e de repente, o caos. Então, quem nunca passou por isso, aguarde. Brincadeira. Então, passamos por situações extremamente adversas, e a tempestade ela vai chegar. Mas, por um outro lado, as tempestades da vida são também o quê? Pedagógicas. Você e eu cremos na doutrina da soberania de Deus, sim ou não? Muito bem. Então, se eu e você cremos na soberania de Deus, que Deus é soberano, o que você e eu estamos dizendo? Que nós não cremos no acaso, que nós não cremos em sorte, em azar, que nós não cremos num determinismo cego, num misticismo, num olho gordo, numa macumba para crente. Então, se nós cremos na soberania de Deus, eu e você cremos que a mão de Deus dirige o seu destino, o meu destino, e governa todas as coisas de acordo com a sua vontade, que é perfeita e maravilhosa. Não é assim? Ótimo. E se Ele é soberano, e se Ele permitiu uma tempestade, ou se Ele permite uma tempestade nas nossas vidas, você pode ter certeza que é porque Ele tem um propósito. Porque a tempestade não vem para me destruir, mas para fortalecer. Ela vem para tonificar os músculos da sua alma e da minha alma. Ela não vem para me trazer derrota, mas para nos provar e nos aprovar para grandes coisas e experiências extraordinárias com o nosso Deus. Você crê? Mas crê mesmo do fundo da sua alma? Aleluia. Nada em Deus é improvisado. Tudo segue um plano e tempos estabelecidos. Então, se Ele permitiu a tempestade, é porque essa tempestade faz parte do desenho dEle para te moldar e para me moldar. Teve uma época, 2021, isso, que veio assim, mas é que não veio uma tempestade. Meu Deus, o segundo alarme já tocou. Não veio uma tempestade, veio um tsunami, assim, um atrás do outro. Veio o falecimento do meu pai de uma maneira súbita, assim, da noite para o dia. Não é da noite para o dia, de um minuto para o outro. Ele caiu e voltou para casa. E aí, nesse mesmo ano, eu levei um golpe e perdi tudo, praticamente todas as economias da vida. E na sequência, mamãe adoeceu de maneira severa. E no ínterim de 5 anos, foram 5 cirurgias. Oxe, Deus tenha misericórdia. No ínterim de 1 ano, foram 5 cirurgias. E lutas sendo travadas dentro de um ambiente hospitalar. Mas, em todas elas, o que aconteceu? O Senhor nos fortaleceu. E eu estou aqui. Vivinha da Silva. Sabe por quê? Porque ainda que você esteja passando por uma tempestade, por um caos, por um tsunami, por um tufão, seja lá o que for, Ele está com você. Tenha certeza absoluta disso. Tempestades são as salas de aulas do céu. Nelas, Deus não apenas expõe a sua fraqueza, a minha fraqueza, mas ela revela nosso potencial, porque é o terreno
onde o propósito divino floresce. Olha que bonito. Bonito para falar na narrativa, né? Porque na hora, no meio ali do furacão, né? Enfim. Dito isto, vamos à análise do texto. Então, Jesus estava lá, tinha passado o dia inteiro ensinando, falando lá as parábolas. Então, eu não sei quem já teve a oportunidade de ficar falando o dia inteiro, ministrando, dando aula, ensinando, dando treinamento. O que acontece? No final do dia, obviamente, bate o cansaço. Beleza. Então, Jesus foi lá e falou, passemos para o outro lado. Exausto, claro, perfeitamente homem naquele momento, ele pega o travesseiro dele, algum travesseiro que tinha por aí, olha eu colocando coisa ali. Ele pega um travesseiro dele, algumas traduções vão dizer almofada, e ele vai lá dormir na popa. E enquanto ele descansa, enquanto ele dorme, a tempestade chega. E a palavra diz que o barco se enchia de água, estava inundando, ou seja, aparentemente a morte parecia iminente. E desesperados, unicamente como o estilo deles, os discípulos, não nós, recorreram desesperados a Jesus com uma pergunta, mas essa pergunta, eu não sei se você para perceber, ela tem um tom de censura. Mestre, não te importa que pereçamos? Percebe? Aí Jesus foi lá, se levantou, repreendeu o vento e disse, cala-te, aquieta-te, e houve grande o quê? Bonança. Depois ele perguntou para os discípulos, por que vocês estão tão amedrontados? Vocês ainda não têm fé? E depois os discípulos, entre eles, perguntavam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Muito bem. Então, se você analisar essa parte, nós temos essa narrativa bíblica, ela está focada em 3 grandes perguntas. A primeira, nós vamos perecer, Senhor, está tudo bem, como é que é? Não te importa que pereçamos? Porque vocês têm tanto medo, não têm fé ainda? E a terceira, quem é este? 3 grandes perguntas. E aí, essa pergunta, mestre, não te importa que pereçamos? Essa é a sua e essa é a minha pergunta. Quando nós estamos nos vales mais escuros da nossa caminhada. Sabe aquelas noites tenebrosas, aqueles dias tão difíceis, que você não vê saída, que você não vê janela, que você não vê alternativa, que você se sente totalmente encurralado por um problema? Como diz o ditado popular, você não vê uma saída, você não vê uma luz no final do túnel. Deus parece atrasado, Deus parece silencioso, e aí a tempestade parece que só aumenta. Então nós recorremos a Jesus com o mesmo desespero e até com a mesma censura dos discípulos. Senhor, você não vai fazer nada? Você não está vendo o que a gente está enfrentando? O Senhor se esqueceu de mim? Tem gente que vai falar assim, você se esqueceu de mim? Não vai nos socorrer? Não vai estender a mão? Não vai acalmar essa tempestade? Senhor, e essa morte aqui que me ameaça? Agora a grande pergunta é, por que o tom da censura? O que é que não estava bem resolvido na cabeça dos discípulos? 2 coisas. E só um detalhe. Quando o cenário parece contrário, a sua mente e a minha mente vira um campo de batalha. Porque a maior guerra dos discípulos não era contra o vento, mas contra a interpretação equivocada da demora de Jesus. E assim é com você e assim é comigo. O inimigo trabalha na narrativa, tentando distorcer o que Deus está fazendo na sua vida. Então, aquilo que muitas vezes nós chamamos de demora é um preparo. O que é demora é um treinamento. O que é demora é uma capacitação e um alinhamento.
Então, a ordem de Jesus, o que não está bem resolvido na cabeça deles? Primeiro, a ordem de Jesus, passemos para a outra margem. Então, no nosso imaginário, o que acontece? Eu não sei se só eu sou assim. Que se eu me comporto bem, se eu adoro a Deus, se eu sou dizimista e ofertante, e eu participo ativamente no ministério, e eu dou o dízimo, e eu dou a oferta, e eu busco ter uma vida intencional de intimidade com Deus, vai ficar tudo bem, não é assim? Pois é, mas não é assim. Se Jesus está no barco, está dando tudo certo. E aquele versículo de João que diz, neste mundo tereis aflições. Então, eles tinham um entendimento, peraí, Deus mandou cruzar e ele está no barco, então de onde está vindo essa tempestade? Entender a tempestade que Deus mandou para Jonas, ok. Por quê? Jonas estava em desobediência. E havia um propósito e um destino a ser cumprido. Então Deus mandou a tempestade não para destruir Jonas, mas para trazer Jonas de volta e alinhá-lo ao propósito e ao cumprimento daquilo que precisava ser realizado. Porque é importante que eu e você entendamos sempre uma coisa: não se trata de você e não se trata de mim. Se trata do propósito. Ok? Então, agora, nós, crentes piedosos, generosos, fiéis, de repente a gente está enfrentando uma grande tempestade. Como é que eu vou entender isso? Isso era uma crise. A segunda, o fato de eles estarem enfrentando uma crise e aparentemente a demora de Jesus. Então veja, Jesus estava fazendo o que no barco? Muito bem. Quem está dormindo não está agindo, certo? E quando nós estamos numa crise, 1 minuto parece uma eternidade. Concorda? Então, às vezes, a demora, eu não sei se você vai concordar comigo, mas muitas vezes ela incomoda muito mais do que a própria tempestade. E aí eu fico imaginando Marta e Maria lá em Betânia. Que talvez o drama maior não era Lázaro estar doente, mas a demora de Jesus. E aí a teologia de Marta é maravilhosa. Olha só o que Marta fala. Ela não chega e fala, manda lá um recado para Jesus, fala assim, cancela tudo, pelo amor de Deus, vem rápido, estamos com pressa, porque Lázaro está doente. Olha que teologia maravilhosa da Marta. Ela fala o quê? Está enfermo a quem tu amas. Quem ama tem pressa em socorrer quem ama. Você ama, certo? Marta tinha certeza, Holy Jesus, Marta tinha certeza que Jesus iria lá depressa. Só que tinha uma crença lá entre os sabinos, Jesus vai lá e fala para o mensageiro, fala que essa doença não é para a morte, o nome do Senhor vai ser glorificado, beleza. E nisso passa 1, 2, 3, quando Jesus chega, já se passaram 4 dias. E aí o que acontece? Havia uma crença lá entre os rabinos que um morto só poderia ser ressuscitado até o 3º dia por instrumentalidade humana, ok? Agora, mas na crença deles, a partir do 4º dia, nenhum homem poderia ser agente ou instrumento do milagre a não ser o próprio Deus. Percebe como tudo tem um propósito? Jesus chegou lá no 4º dia. Então Jesus espera até o 4º dia para que a nação toda pudesse entender que ele não era apenas um grande homem, ele era o próprio Deus entre os homens. Propósito. Então você e eu precisamos entender que Jesus não chega atrasado.
O tempo de Deus não é o nosso tempo e Ele chega na hora certa. E se parece atrasar, é porque Ele está preparando algo maior e melhor para a sua vida. Ele está construindo e moldando algo externo e na maioria das vezes, algo internamente. Porque a espera não é um castigo, ela é uma preparação. Deus não atrasa, Deus alinha. E aí, oxe, achei que fosse meu terceiro alarme. Aí a segunda pergunta: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Trocando em miúdos, por que vocês estão com tanto medo? Agora imagina vocês, se vocês estivessem lá, no barquinho, com aquele vendaval todo, a água batendo por tudo quanto é lado, vocês teriam medo, sim ou não? Obviamente que sim. Então, quando eu fui conhecer a Estátua da Liberdade, aí você vai lá na Baía Superior de Nova York, você pega o porto, e aí você tem que fazer uma pequena travessia. Beleza. E nesse dia tinha aviso eu não sei se era aviso de tornado, sei lá, alguma coisa assim. E aí nós fomos lá. Meu cunhado que mora lá, ele recomendou fortemente para que nós não fizéssemos essa viagem. Mas aí nós fomos, com a cara e com a coragem. E aí na fila, aquele vento, e aquela água salpicando, como fala? Salpicando? Vocês entendem o que é água salpicando, assim? A gente todo molhado, né? E como eu já dei esse testemunho, cética de tudo, né? A apóstola é uma grande mulher de fé, e ela lá orando para que, né, não chovesse, e eu ceticamente, mas por educação, disse amém, porque você olha para aquele céu negro, os comércios fechando, o pessoal dando aviso, e um bando de sem noção na fila. Aí a gente entra lá na balsa e aquela ventania, amados, eu só encostei assim, próxima à minha mãe, caso acontecesse alguma coisa para tentar ajudá-la na água, que ela não sabe nadar. E foi uma travessia que se faz de 15 a 20 minutos, mas naquele dia demorou mais. Graças a Deus, deu tempo o suficiente de eu pedir perdão por todos os meus pecados ali, porque a coisa estava feia. Então, às vezes, a gente acha que, né, a narrativa ela é diferente, mas ali na realidade, peraí, por que vocês têm medo? Então, teríamos medo? Teríamos. Só que Jesus nos ensina, Ele nos mostra aqui, que eles tinham 4 motivos para não temer. E para ficar mais fácil, eu vou até usar recursos mnemônicos aqui para facilitar a memorização de vocês. Todas começando com P, ok? Então, por que eles deveriam ter fé e não ter medo? Primeiro, a promessa de Jesus. Então, número 1, qual é? Perfeito, a promessa de Jesus. Passemos para outra margem. Jesus disse, passemos para outra margem. Qual era o destino? Muito bem. Se você só se lembrar desta frase de todo o sermão que não vai finalizar, eu já me serve de consolo. Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Repete comigo. Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Por quê? Deus é o avalista da sua própria palavra. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Nenhuma promessa de Deus cai por terra. Em todas elas existem já o sim e o amém. Então, se Deus prometeu, você pode ter certeza que Ele vai cumprir. Promessa e realidade são a mesma coisa. As promessas de Deus são absolutas porque procedem de um Deus fiel e imutável, de um Deus de aliança, de um Deus de pacto, de promessa, de planos e de desenhos.
seu projeto não é afetado por épocas, por circunstâncias, por cultura, por nada. Agora, sabe qual que é o problema? Que se você e eu não estudarmos a Bíblia, você e eu não vamos saber quais são as promessas que Ele já determinou para a sua vida. Então, para conhecer e saber as promessas, nós precisamos ler a Bíblia. Sabe por quê? Em dias maus, a promessa ela é uma munição. Quem tem promessa não entra em nenhuma batalha desarmado, sabia? Porque na hora você declara. Ok. Número 2. Por que deveria ter fé e não medo? Primeiro, qual era? Segundo, presença. A presença de Jesus. Jesus estava no barco. Gente, quem é Jesus? O Criador do mar, do vento, do universo. Ele estava aí. Então nós precisamos entender uma coisa. A criatura, ela não é maior do que o Criador. A criatura, vento, mar e tudo mais, não pode desafiar o Criador. O Criador tem controle absoluto sobre a criatura. Então, se o Criador estava dentro do barco, o barco não podia naufragar. Então, com Jesus no seu barco, você pode até enfrentar tempestade, mas naufrágio nunca. Então, muitas vezes eu e você ficamos com medo porque nós não temos de forma tão vívida a consciência de que Jesus está conosco. Você parou para refletir nisso? Se você tem essa convicção absoluta de que Ele está com você, de que Ele é o soberano, o majestoso, o sublime, o excelso, Criador dos céus e da terra. O que acontece? O único antídoto contra o medo não é a sua beleza, não é o seu dinheiro, não é a sua saúde, não é a sua posição econômica, nem o seu sucesso profissional, não são os seus diplomas, isso está muito bom, obrigada, nem os títulos que você possui. Tudo isso é muito bom, mas é um bordão muito frágil que não vai manter você de pé no meio da tempestade. Agora, se Jesus está com você e você tem essa convicção, você vai dizer como Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença de Jesus, ela não elimina a guerra, nem a batalha, nem a tempestade, mas ela determina o resultado. E o resultado é poderoso. Porque deveria ter fé e não medo? Qual é o primeiro? Por causa da promessa. Número 2. Número 3, a paz de Jesus. Eu pergunto para você, Jesus não sabia que viria a tempestade? Sim ou não? Muito bem. E Jesus estava dormindo no barco? Sim ou não? Muito bem. Então por que ele dormiu? Porque ele sabia que tudo estava sob controle. Então, uma definição de paz, e principalmente de paz em meio à tempestade, paz é saber que apesar da tempestade, tudo está sob controle, não no seu e não no meu, mas daquele que governa o universo. Paz é você saber que em meio a tudo isso, tudo está no controle, você não vai ser destruído. Não se esqueça de Jeremias 29:11.
Bem sei eu os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu amo esse versículo. Eu já vou finalizar. A paz de Jesus não é ausência de luta, é saber que no campo de batalha, Ele já decretou o fim. A tempestade pode rugir, mas o decreto do céu permanece de pé, porque a última palavra a seu respeito e ao meu respeito não tem a medicina, não tem a ciência, não tem um advogado, mas tem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A última palavra a teu respeito tem o Todo-Poderoso e o Soberano. Portanto, não importa o que as pessoas digam, e muitas vezes não importa aquilo que você passou, que muitas vezes você está pautando o seu futuro em detrimento daquilo que foi e é passado. Eis que tudo se fez novo. Para finalizar, o último P. Por que deveria ter fé e não medo? Primeiro, promessa. Segundo, presença. Terceiro, quarto, poder de Jesus. Ele tem poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a enfermidade, sobre a própria morte. Não se esqueça disso, Jesus está no controle. Cala. Então nenhuma tempestade é grande demais para Ele. Nenhuma tempestade é grande demais para Ele. Ele tem poder sobre os demônios. Ele cruzou, foi lá com os gerasenos, pegou o endemoniado de Gadareno, ele expulsou o demônio. Poder lá sobre enfermidades, porque se você segue a leitura de Marcos 5, vai falar da mulher do fluxo de sangue. Então ele tem poder sobre enfermidades. Ele tem poder sobre a morte, porque ele ressuscitou a filha lá de Jairo. Então, se você segue, está muito claro, assim como em outras palavras, o poder dele sobre a natureza, sobre os enfermos, sobre a própria morte. Então, amados, assim como o barco, onde o barco não podia naufragar com Jesus dentro, sua vida não naufraga quando ele está no controle. A consciência da presença de Jesus é o antídoto real contra o medo, porque Ele nos chama para a fé e não para o pânico. Porque quando o pessoal chegou da casa de Jairo para avisá-lo, a sua filha morreu, não importune mais o mestre, Jesus ouviu. E Jesus sempre conforta e confronta o medo com fé e esperança. O medo vai enxergar a tempestade, mas a fé vai enxergar quem está no barco. Curve a sua cabeça. A terceira pergunta vai ficar para uma outra oportunidade. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, obrigada porque o teu projeto é inalterável. A tempestade não muda o plano. Apenas literalmente expõe quem está no controle. E nós te agradecemos por isso, Pai. Bendito é o teu nome, ó Deus. Tu conheces a luta de cada um dos teus filhos aqui neste dia que eles estão enfrentando. Cada tempestade da vida. Mas nós sabemos que Tu estás conosco, que Tu és o nosso refúgio, que Tu és a nossa fortaleza. E não há outro a quem possamos olhar ou recorrer. A quem iremos nós se só Tu tens palavras de vida eterna? Não há outro em quem possamos esperar. Tu és o único nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos, Pai. Tu és a nossa paz, a nossa alegria, a nossa justiça, a nossa herança e esperança. E eu te peço, Deus Todo-Poderoso, neste dia, em nome de Jesus,
que Tu possa estar visitando cada coração, cada pessoa que se adentrou aqui neste dia, cada família aqui representada em nome de Jesus. Que Tu alcances cada vida, que Tu derrames luz, Pai, sobre cada um deles em nome do Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos enxergar as tempestades segundo a Tua perspectiva. Às vezes sim, Senhor, nós perdemos o controle, mas Tu permanece no controle de todas as coisas. Dai-nos descanso, Senhor, dai-nos serenidade, dai-nos compreensão espiritual e fé para crermos, Senhor, e termos a certeza e a convicção de que Tu é aquele que dirige a nossa vida, o nosso passo, os nossos passos, e que nós estamos seguros em Ti, Pai. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos e reconhecemos que só Tu és Deus. E nos prostramos aos Teus pés e Te agradecemos por mais este dia de vida na Tua presença e por esta oportunidade. Em nome do Teu Filho amado, o Teu povo venha em paz e o Teu povo volta em paz, acampados e protegidos pelos Teus anjos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. O culto está encerrado. Abraço, seu irmão.